Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa, sua professora, e a temática de hoje que nós estaremos tratando será acerca da inépcia da petição inicial. Você já parou para pensar que a petição inicial é o primeiro passo do processo trabalhista? Você já parou para pensar que o processo do trabalho ele começa com o protocolo dessa petição inicial? Você já percebeu também que, na maioria dos casos, o contato com essa petição inicial entre a peça inicial e o juiz, ela só se dá na audiência na audiência inaugural, naquela primeira audiência ou única audiência que deva acontecer ali no processo? É por isso, pessoal, que a petição inicial, ela deve ser bem redigida, ela deve ser perfeita, ela não deve conter nenhum vício. Por quê? Porque caso essa petição inicial, ela contenha algum erro, algum defeito, algum vício, isso vai inviabilizar a análise meritória. Isso vai inviabilizar o que? A análise do seu pedido, a razão de ser do processo, o direito material que está ali em litígio. Então, a petição inicial, ela deve observar requisitos específicos no caso do processo do trabalho, previstos no artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. E se essa petição inicial estiver defeituosa de forma a inviabilizar a análise meritória ou de forma a inviabilizar igualmente a defesa da parte contrária, a defesa da parte reclamada, vai causar o que o Código de Processo Civil chama de indeferimento da peça inicial. Então, se por um lado os requisitos dessa peça inicial trabalhista está lá no artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, as hipóteses de indeferimento da petição inicial trabalhista estão lá previstas no artigo 330 do Código de Processo Civil, que a gente se utiliza de forma subsidiária. E indeferir a peça inicial significa dizer que o processo ele não vai caminhar e o reclamante não terá a sua pretensão, o objeto do processo, o direito material analisado pelo juiz. O juiz ali na audiência inaugural, ele vai ter contato com essa petição inicial, ele vai observar que a petição inicial é defeituosa e, por consequência, vai extinguir o processo sem julgamento do mérito se o defeito ele for insanável. Então, essa é a consequência jurídica. Petição inicial que possui defeito insanável acarreta a extinção processual sem julgamento do mérito. E quais são as hipóteses, quais são os casos de inépcia da petição inicial? Quando a gente diz que a petição inicial ela é inepta, com o respectivo indeferimento, a gente está dizendo que ela possui um defeito, que ela não tem como ser sanável esse defeito. Isso é a inépcia da petição inicial. A petição inicial, ela é inepta quando faltar pedido ou causa de pedir. Ora, pessoal, se você tem um direito material que você quer que seja discutido em juízo, que você entende como você sendo o titular desse direito, e se você não faz o pedido na sua peça inicial, é óbvio que não tem como esse direito material litigioso ele ser apreciado por esse juízo. Então, é causa de inépcia da petição inicial trabalhista quando essa petição inicial trabalhista ela não apresenta pedido ou não apresenta causa de pedir. Quando ela não apresenta a causa de pedir, tem o pedido expresso, mas não tem os fundamentos de fato e de direito que justificam esse pedido. Você está pedindo o pagamento de horas extras, mas não indica a jornada.
É um pedido que ele não possui fundamento fático, ele é um pedido que ele não possui fundamento jurídico. Então, neste aspecto, a petição inicial ela é inepta. Pediu hora extras, não indicou a jornada, não disse pelo menos que trabalhava, né, em sobrejornada, não tem como juiz analisar esse seu pedido. Você, por exemplo, alega um pedido, você faz um pedido de reintegração a título de garantia provisória de emprego por acidente de trabalho, mas você lá na sua peça, lá nos fatos e fundamentos jurídicos, você não narra o acidente, você não diz que o acidente aconteceu durante o horário de trabalho, nesse aspecto a sua petição inicial é defeituosa. Como é que você pede uma tutela de reintegração com fundamento no acidente de trabalho se você não diz o que foi o acidente, como é que aconteceu, qual foi o horário, qual é a alega, demonstra o nexo de causalidade entre, no caso, a lesão e a respectiva função que você exercia ali na empresa. Então, essa é uma das hipóteses de inépcia da petição inicial, quando a própria inicial não traz um pedido ou não traz uma causa de pedir, inexistindo pedido específico ou causa de pedir para justificar determinado pedido, nós temos aí configurada uma das hipóteses de inépcia da petição inicial. Também temos como característico da inépcia, como caracterizador dessa inépcia da petição inicial nos moldes do artigo 330 do Código de Processo Civil, quando eu faço um pedido indeterminado. Eu não delimito o meu pedido, eu não digo quanto eu quero. E falar em pedido determinado, a gente contrapõe ao pedido indeterminado, a gente faz, né, o contraponto com o pedido determinado, que vai desaguar na questão da liquidação dos pedidos constantes na peça inicial. Então, quando o pedido ele é determinado, certo? Ele é um pedido que eu delimito a quantidade, eu delimito a qualidade do pedido e eu atribuo o respectivo valor. Então, para um pedido determinado, eu digo quanto eu quero, qual é a forma que eu quero e ainda atribuo um valor respectivo para esse pedido. Quando o pedido ele é indeterminado, o juiz ele não tem como conceder ou sequer analisar aquele pedido porque ele não tem a quantidade ou montante que você pretende. Por exemplo, se você está pretendendo o pagamento das horas extras, você tem que dizer pelo menos a jornada e atribuir o valor liquidado a título de horas extras para aquele determinado pedido. O ideal seria que você dissesse durante o curso contratual quantas horas extras você pretende a título de pagamento, correspondendo essa quantidade de horas extras prestadas à liquidação do respectivo pedido. A gente sabe que quando o reclamante ele declina a jornada de trabalho de forma direitinho, de forma objetiva, e diz que a prestação, diz que aquela jornada ela foi vivenciada durante todo o curso contratual, a gente sabe que o juiz tem como apurar o montante, quantas horas extras ele prestou, e aí vai ver se há correspondência com o valor que está liquidado no pedido. Mas o pedido ele não pode ser indeterminado, ele não pode ser genérico, de forma que você, autor, reclamante, não indique a quantidade, o montante daquilo que você pretende. Então, na petição inicial, ela não pode faltar pedido com a correspondente causa de pedir, não pode faltar, né, no caso, a causa de pedir correspondente a determinado pedido, tem que ter sempre a causa de pedir associada ao pedido, e esse pedido aí também, ele tem que ser um pedido certo e determinado e liquidado. Então, eu tenho que dizer qual é o que eu quero, como eu quero, a quantidade que eu quero e ainda atribuir um respectivo valor. Se a minha peça inicial, ela não apresenta, né, ou apresenta um pedido indeterminado,
ou se ela não apresenta pedido, ou se ela não apresenta causa de pedir, vai estar configurada aí uma das hipóteses de inépcia da petição inicial, e a minha petição inicial, ela pode ser o quê? Indeferida, se o objeto for só esse, ou o pedido pode ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de liquidação ou por ausência de causa de pedir. Ok? Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço e até a próxima.